Olá, escorpianos e escorpianas, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. Vamos lá para mais uma leitura para vocês, uma leitura geral, que por isso mesmo não tem como ressoar com todo mundo, mas hoje é uma leitura um pouco diferente. A gente vai fazer uma tiragem clássica, a de passado, presente e futuro. Futuro esse subordinado ao nosso presente, às nossas escolhas, não é destino, não é determinismo, é possibilidades e potencialidades no nosso hoje, tá bom? Vamos lá então, começar aqui com o passado. Passado a gente tem a Imperatriz. Presente. A gente tem a Justiça. Futuro. O Eremita. Acho que eu já entendi, hein? Acho que eu já entendi. O que tá vindo aqui? Vamos lá. Com o passado, veio aqui a energia da Imperatriz. O que me diz, assim, olhando aqui o panorama todo, com Justiça no presente e Eremita no futuro, acho que alguns de vocês possam ter vivenciado um momento de ter que cuidar de alguém, sabe? Cuidar, e assim, não tô dizendo apenas cuidar no sentido, sei lá, de alguém que esteja doente, mas talvez eu tenha que usar um outro verbo, não é só cuidar. É cuidar, mas também é se dedicar a alguém. E aí eu posso dizer que alguns de vocês até mesmo se anularam nesse processo. Eu sei que às vezes, dentro da vida, né, que eu falo por experiência própria, a gente acaba muitas das vezes tendo que fazer concessões, fazer renúncias em prol de pessoas que precisam da gente, né? E tá tudo bem a gente fazer isso, a vida tem dessas coisas, né? Só que, como a gente tem Eremita no futuro, isso destacou muito esse lado mais sombra da Imperatriz, de quando você tá fazendo pelos outros, e você tá ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto, se é que existe um sexto plano, assim, sabe? Será que você se encontra em uma dessas possibilidades? Então, me fala de um desgaste, de uma autoanulação, que às vezes a sociedade traz de um jeito muito romantizado, só que sem olhar para os desgastes que a gente faz, ou que você tenha feito, para poder conseguir estar ali pelo outro, né? Não estou dizendo que a gente não pode fazer as coisas pelo outro, é muito louvável que a gente faça quando a gente pode, né, e a gente quer. Só que me vem aqui uma autoanulação, tá? Talvez você tenha feito muito por alguém, por algumas pessoas, ou seja, da sua própria personalidade, vamos dizer assim. Ser uma pessoa que tá ali, com quem as pessoas sabem que pode contar. Só que aí minha pergunta que fica pra você é: com quem você pode contar? Com quem você pode contar com você mesma? Com você mesmo? Você pode se nutrir, né? Porque a Imperatriz é esse arquétipo da nutrição, né? Esse arquétipo do maternar, da mãe, que cuida, né? Que acalenta. Mas quem tá fazendo isso por você? Sabe? Acho que é uma boa pergunta, porque com a Imperatriz aqui no passado me vem desse lugar, assim, de pessoas se sentindo meio cansadas, né? De estar sempre dando e o que eu recebo, né? Não que a gente dê esperando alguma coisa em troca, mas parece que está um pouco desigual, essa balança está desigual, e não é à toa que eu usei essa expressão, porque a gente tem a Justiça aqui como carta do presente, né? Como se você estivesse começando a perceber isso. E assim, começando agora, quando você já deveria ter percebido há um tempo, tá? Não me parece que é uma coisa que vem de pouco tempo, né? É você percebendo que essa balança está um pouco desigual, sabe? Que você está oferecendo de coração muita coisa. Às vezes até mesmo... Sabe quando a gente sabe que a gente precisa fazer? E aí você já tá tão desgastado no emocional e você já tá quase que protocolar, sabe? Maquinal, automático. Porque, eu preciso fazer isso pelo outro. Pela ciclana. Mas aí minha pergunta é, será que precisa mesmo? E assim, asterisco, tá? Se for um caso onde exista algum parente, alguma pessoa importante da sua vida que esteja doente, demandando de cuidados, né? Cuidados presenciais, fazer coisas, é uma outra questão. Ainda assim, eu te perguntaria, você tem uma rede de apoio? Essa pessoa tem uma rede de apoio que você possa contar, que ela possa contar e você também possa contar para acionar? Ou você é a única rede de apoio dessa pessoa? Porque aí, enfim, né? É mais complicado, realmente, e eu entendo isso. Só que me parece que ainda se for esse caso, né, os próprios psicólogos, né, as pessoas que falam sobre pessoas que cuidam de familiares adoentados,
dizem assim, essa pessoa também precisa de cuidados, porque senão ela adoece junto. Senão ela também traz para ela ali malefícios que ela não consegue gerenciar sozinha, né? Então fica aqui esse lembrete, tá? Mas com todo respeito à sua realidade, porque infelizmente cuidados demandam muitas das vezes dinheiro também, né? Pra contratar pessoas e tal. Mas até mesmo com a energia da justiça aqui, me fala, se for esse caso específico, tenta ver algum tipo de ajuda, alguma coisa pra isso, porque talvez seja necessário, sabe? Mas se for no sentido mais amplo, de você ser uma pessoa que gosta de ajudar os outros e tá sempre ajudando, a justiça tá te perguntando aqui. Essas perguntas que eu fiz antes é a justiça te falando, olha, mas e aí? E você? Onde é que você tá nessa balança? A balança sempre tá pendendo pro lado do outro. E onde é que você fica nisso? É uma coisa a se pensar com... E assim, a justiça ela não é conhecida por ser uma carta emotiva. Pelo contrário, é uma carta de razão, de certo e errado, de sim e de não. Então, fica tranquilo porque você precisa avaliar isso com a razão, não com a emoção. Ai, porque o outro precisa de mim. O outro até pode precisar de você, mas é sempre só você que tem que fazer alguma coisa. Precisa ser você, não existem outros que essa pessoa possa também recorrer. E se não for o caso, você tem humanamente possível, é humanamente possível você estar em 3 lugares ao mesmo tempo e estar sempre fazendo alguma coisa pra alguém e sempre se colocando pra debaixo do tapete, né? Outra pessoa também tem que pensar no que é bom pra você, se verdadeiramente ela, se for uma pessoa sã, né, no caso, verdadeiramente ela gosta de você, né? Enfim, então fica tranquilo, assim, porque precisa às vezes ser um pouco mais frio, analítico, pra poder romper com esse padrão muito natural de uma imperatriz, tá? E aí, quem me deu toda essa cartada foi o eremita, porque me fala, olha, você tá saindo ali da imperatriz para caminhar pro eremita, para um caminho mais de solitude, né? E quando é solitude, diferenciação de solitude para solidão. Não é ser solitário, mas é assim, saber selecionar com quem você está, saber trilhar um caminho de autoencontro, né? O eremita sempre me suscita aquela frase lá do oráculo de Delfos, né? Atribuída a Sócrates, mas que estava lá já no oráculo, né? Do conhece a ti mesmo, né? E assim conhecerás os deuses e o universo, né? O autoconhecimento é uma ferramenta poderosíssima e primordial para uma vida que seja minimamente saudável, né? Então você se conhecer, saber as suas limitações, saber até onde você pode ir de um jeito que seja saudável para você é importante. E me parece que esse é um caminho possível e é um caminho recomendado que você faça. Um caminho mesmo de, olha, deixa eu tirar um momento para mim. Eu já vim aqui de uma imperatriz tão desgastada, de uma justiça me pedindo essa avaliação para chegar nessa conclusão de que, olha, eu quero trilhar um caminho um pouco mais comigo mesma, comigo mesmo, fazendo por mim um pouco. Não é abdicar de tudo, não é fazer as coisas pelos outros, né? Mas talvez dar uma pausa, né? A pausa possível, tá? Adapta para sua realidade, para que eu possa trilhar uma jornada de autoencontro. Acho que essa é a palavra, autoencontro, assim. Me parece ser mais saudável para você nesse momento, tá bom? Acho que o eremita é mais direto aqui. E é isso, Escorpião. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixem nos comentários. Digam também se vocês gostaram dessa leitura de passado, presente e futuro. E compartilhe esse vídeo se você acha que pode ajudar alguém também, tá bom? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.